A gente vai conversar com ele sobre o jogo, mas também sobre um assunto, Edu, que está preocupando mais uma vez o torcedor corintiano. Que história é essa que o William pode ir para a Premier League, hein, Edu? Fala aí, acalma o coração dos corintianos. Tudo bem, Marcela? Boa noite para você, boa noite para o Zupac, para o nosso André também, para quem acompanha este Sport Center. Estou aqui em Florianópolis, diferente do que a gente está acostumado, né? Florianópolis com calor, ou aqui com um frio, mas não tão frio, mas hoje 15 graus e eu estou bem à frente da concentração do Corinthians. O Corinthians vai jogar contra o Avaí amanhã pelo Campeonato Brasileiro e olha, tem muita gente aí, ó, a moça querendo participar aqui. Muito bem, é isso, muito bem, é isso aí. Ela queria aparecer no Sport Center para falar da Alexia. Talvez seja aquela caixinha maravilhosa, mas o detalhe é o seguinte, aqui em Florianópolis nós estamos acompanhando a situação do William, né? E o William realmente, né? Ela também está angustiada, ela veio perto e disse, fale mais do William. Falarei para você, para toda a nossa audiência, porque o William realmente é o que chama muita atenção aqui. Ele interessa ao Fulham da Inglaterra, por isso que todo mundo agora quer ficar de olho na sequência, né, da carreira do William. Porque o William foi envolvido até em outras situações, né, fora de campo, com racismo, muitas coisas também envolvendo até o atleta, né, com alguns torcedores, né, também procurando o jogador nas redes sociais. Mas o que acontece é que nós temos o William neste momento, né, com o Leeds, né, com o Fulham, melhor dizendo. E aí o detalhe é que o Fulham na Inglaterra agora virou realmente o alvo do William, né? Mas de acordo com os representantes do Corinthians aqui, não vai ser uma saída muito facilitada, não. Se ele for sair, o Corinthians vai respeitar a decisão do jogador, mas garante que ele está concentrado e focado no Corinthians neste momento. Marcela? Edu, eu sei que a vida do repórter não é uma coisa muito fácil. Não é, não. Vamos falar um pouquinho do William? Ao vivo sempre piora. O ao vivo dá aquela coisa, o coração acelera e você fica meio que sem saber o que fazer. André Kfouri, o tamanho do prejuízo hoje da saída do William, se ele realmente sair do Corinthians, é muito grande ou já foi maior? Já dá para administrar? É grande, sim, e assim... A temporada do William tem sido acidentada, digamos, em vários aspectos, né? Do ponto de vista físico, ele nunca conseguiu estar no seu melhor momento e dar sequência a isso. Ultimamente ele tem mostrado que está faltando alguma coisa, provavelmente é força, então é a parte física da qual um jogador, todos dependem, alguns mais, e num determinado momento da carreira, a carreira do William, evidentemente, se ele não tiver com a parte física nas melhores condições, é muito difícil ele, tecnicamente, ser o jogador capaz de fazer a diferença que ele sempre foi. Do ponto de vista técnico, e o William não é o único caso, o Corinthians vive uma época problemática. E o William está neste cenário. Daria para... O ideal seria que o William estivesse à disposição em campo, não 3 vezes por semana, evidentemente, mas para jogos em que o Corinthians precisasse da sua melhor capacidade, do seu nível mais alto? Sim, isso está acontecendo? Não, e há algum tempo. Isso significa, então pode ir embora, não vai fazer diferença nenhuma? Não, porque o William não veio para ficar aqui esse ano apenas, essa temporada. O William pode resgatar o seu momento, pode ficar, fazer uma nova pré-temporada, se recondicionar e estar à disposição no ano que vem, por mais tempo, e de maneira mais decisiva. Agora, o imediatismo que permeia todas as decisões a respeito do futebol, e isso é muito claro aqui no Brasil, pode levar uma ou outra pessoa a achar que o William não presta, não sabe jogar futebol, desaprendeu, veio para o Corinthians para ficar de férias, porque veio se aposentar antes de se aposentar, e, na minha opinião, não é nada disso. Ele está tendo problemas diversos, dentro e fora do campo, em um ano que não vem sendo como ele gostaria que fosse. Pois é, e sempre tem essa especulação, né, Zupa? E aí acontece alguma coisa, ou o time não vai bem em uma partida, ou ele se machuca, não está à disposição, ele já não viajou para Florianópolis, aí já começa, vai embora, não está feliz, vai para a Premier League, vai voltar para a Europa, a família dele não está feliz por aqui. Você acha que isso pode influenciar o futebol dele, ou você acha que ele é experiente demais para isso? Eu acho que ele é experiente demais para isso, mas eu acho que isso influencia. Eu acho que de alguma forma. O ambiente não é saudável no todo, né? Porque quando o William volta ao Brasil, o movimento que ele estava fazendo estou voltando para minha casa. O William nasceu no Corinthians, né? O William, não é que ele só foi revelado. O William
a vida inteira ele se reconhece dentro do Corinthians. O pai dele, não sei se ainda é conselheiro, mas é um sócio muito ativo do clube. A família do Willian cresceu lá dentro. Então aquilo é a casa dele, o clube, o Parque São Jorge, o Terrão, que hoje nem existe mais, o CT da base, onde hoje é o estádio em Itaquera, etc. e tal. Então era esse movimento. E as coisas, como disse o André, as coisas elas estão correndo de maneira bem acidentada. Por vários motivos, né? Por questões físicas, por questões técnicas. Imagino eu que o calendário potencialize os problemas físicos que o Willian tem, e o Willian tem problemas físicos, ele tem lesões musculares com uma certa recorrência, e num calendário como o nosso isso fica ainda muito pior, pela questão da idade. A questão do relacionamento com esse ambiente pouquíssimo saudável que se vive hoje nessa relação futebol-rede social, e as coisas se repetem. Então eu acho pouco provável que isso não mexa com a cabeça do Willian, porque a esposa do Willian já falou algumas vezes que por ela eles iam embora. E o jogador, ele tem a família, né? É que o torcedor muitas vezes acha que o jogador vive pro clube primeiro, depois pro resto. Mas quando o cara vive num ambiente desse, as coisas não funcionam da melhor maneira mesmo. Eu acho que o Willian tá jogando abaixo, eu acho que a passagem do Willian, ela tá, até o presente momento, ela é perto de ser classificada como frustrante no Corinthians. Acho que quando a gente pensa no impacto de uma eventual saída, a gente dimensiona mais por aquilo que ele é capaz de fazer do que propriamente pelo que ele fez. Quando a gente pensa que falta que o Willian fará ao Corinthians, não é a falta, o que mais preocupa a análise, não é a falta que ele está fazendo, é pensando aquilo que ele pode vir a render no Corinthians. Na falta que ele poderia fazer. Saudade do que a gente não viveu, sabe? Saudade do que a gente não viveu. E ele sabe disso, e ele sabe que ele pode entregar mais. Então, até o presente momento, é uma relação muito complicada. Embora o Willian seja um menino maravilhoso, eu falo menino porque conheci o Willian subindo, o André também, repórter de campo, o Willian crescendo, e ele sempre foi um menino, um moleque maravilhoso, é um cara sensacional, gente boa, coração assim puríssimo, mas é uma passagem bem menos positiva do que todo mundo imaginava. O Willian, clube e torcida. E isso pode ter algum ruído e terminar mais cedo do que se imaginava, né? E pode mudar também, né? Claro que pode. Vamos voltar a conversar com o Eduardo de Menezes, a gente volta para Florianópolis, vamos ver se as coisas estão mais calmas por lá também. Edu, então o Willian não viajou, ele não está à disposição do técnico Vitor Pereira, mas a expectativa também em relação ao Renato Augusto. Volta? Exatamente, eu até esqueci de falar que o Willian não veio, né? Quem veio foi realmente essa participação muito especial aqui na minha primeira entrada, mas tá tudo tranquilo, vocês sabem, 3 repórteres aí no estúdio sabem como é que é. O Zupac gosta de dizer que a vida é uma caixinha de surpresas, realmente ele tem total razão. Mas vocês sabem que o Willian não veio, o Willian está com dores musculares e o Corinthians para essa partida tem alguns desfalques. Além do Willian, o Adson está fora, o Maicon e também o Raul Gustavo. O caso do Maicon, ele fraturou um dedo do pé esquerdo e deve até ser desfalque para o jogo contra o Flamengo na sequência da temporada na Conmebol Libertadores. Agora, essa partida aqui vai ser utilizada para o técnico Vitor Pereira observar o elenco em algumas peças, algumas opções. Por exemplo, o Ramiro, ele voltou de um empréstimo dos Emirados Árabes e ele está relacionado. Não deve começar a partida, mas fica no banco. E o Renato Augusto, depois de 13 jogos, se recuperou de uma lesão na panturrilha, fica à disposição do treinador e deve ser escalado justamente pensando nesse jogo contra o Flamengo para ele ganhar ritmo de jogo. Então vamos acompanhar o que disse aí o Renato Augusto a respeito desta partida, esse retorno, né, para vestir a camisa do Corinthians. Vamos acompanhar. Hoje me sinto bem. É claro que ficar um tempo parado, você acaba perdendo um pouco de ritmo. E agora é aproveitar cada jogo, cada minuto que tiver em campo para poder readquirir esse ritmo. Me adaptar a alguns jogadores que chegaram, né, alguns companheiros. Então agora eu entender como é que cada um gosta de jogar para que a gente possa juntos aí tentar classificar nas Copas onde a gente está numa situação delicada e continuar bem no Brasileiro. Eu nunca tinha tido nenhum problema desse, então também não sabia dizer muito bem o que eu estava sentindo. Então gerou muita insegurança nessa volta. E começou no jogo do Atlético Paranaense, lá, comecei a sentir um pouco de dor. No outro jogo contra o Goiás eu fui ainda com dor, me senti cada vez mais incomodado e no final do jogo realmente já estava com muita dor. E depois constatou uma pequena lesão e aí tive que me readaptar a tudo isso. Mas quero deixar isso para trás, quero pensar para frente e agora é pensar no próximo jogo e jogo a jogo para a gente poder crescer.
Bom, vale lembrar que o Corinthians deve ter um time misto com o Cássio no gol e aí o Rafael Ramos, o Gil, o Robert Renan e aí o Fábio Santos na lateral esquerda. No meio de campo, o Rony, o Fausto Vera e o Renato Augusto. Lá no ataque, o Gustavo Mosquito, o Giovani e o Roger Guedes. Agora, outro assunto que agitou muito o ambiente aqui foi o Luan, hein? O Luan acertou com o Santos, foi emprestado até o final desta temporada. O Corinthians quer lucrar de repente com uma venda futura, né? Com o Santos recebendo 10% por ser vitrine, muita gente especulando que o Santos vai pagar 20% dos salários, mas o que todo mundo quer é o resgate do bom futebol do Luan. 29 anos e alguns números interessantes, né? Nessa temporada ele não fez nenhum gol em 3 jogos apenas. Na temporada de